Olá, navegantes da nave UFP. Hoje eu recebo o João Luiz, do curso de Geografia. Ele tem um TCC com o título O uso do RPG no ensino de Geografia, uma experiência com alunos da 6ª série do ensino fundamental na unidade escolar Pedro Conde. Tudo bom, João? Tudo bem, boa noite, boa tarde, bom dia, quem for assistir a gente. Se tu puder resumir o teu tema em poucas palavras, para quem não conhece. Cara, para resumir, foi um desafio muito grande para mim, como estudante, né? Estava se formando em Geografia. Primeiro porque eu já tinha sido reprovado 2 vezes na matéria de pesquisa 2, porque a professora da pesquisa ela não conseguia entender o meu tema, ela não tinha experiência com o tema e nem mesmo ouvi falar sobre jogos e sobre RPG ou sobre utilizar isso em Geografia. Então, para mim, foi grande um desafio, porque eu fui basicamente pioneiro nessa linha aqui de pesquisa. Foi uma coisa complicada para mim, para o próprio curso, para os professores que leram a pesquisa, porque eu tive que explicar o que era RPG, bem básico mesmo. Então foi bem assim, doloroso, né? Sobre a dificuldade que foi de encontrar orientação. Pelo que tu tá falando, tu teve a dificuldade de apresentar para alguém abraçar o tema da pesquisa. Isso. Os professores da UESP, eles na minha época, eles eram muito pragmáticos na questão da geografia em si. Eles gostavam muito da geografia física, dessa parte ambiental, mas quando você trazia com um tema novo, um tema que utilizasse outras metodologias, eles não gostavam muito de fazer essa linha de pesquisa. Então, eu tive vários problemas. A minha primeira professora de pesquisa, ela não aceitou, ela desistiu, né, porque ela não entendeu. Eu tive que mostrar para ela, jogar com ela na sala, mostrando que é RPG. Ela, não, isso aqui não dá certo, isso aqui não é geografia, né. E aí eu tive outros professores, aí foi um professor que entrou e ele me deu a oportunidade. Cara, eu não sei o que é isso, mas eu vou te ajudar, né. E aí ele me deu a oportunidade, eu tinha feito algumas coisas já sobre RPG, sala de aula, algumas pesquisas, não mesmo técnica, mas de leitura e uma coisa que eu gostaria muito de utilizar. Então ele me deu a oportunidade e eu fiz com ele, praticamente, eu fiz tudo sozinho. A metodologia que eu utilizei, ela não existia, eu tive que buscar no Piaget, no Vygotsky, né, algumas coisas, porque não tinha metodologia, não tinha nada escrito cientificamente sobre RPG, e principalmente não tinha nada sobre geografia. Acho que eu fui o pioneiro no Brasil na época. E eu tive que sair procurando e me perguntando onde eu estava, as coisas, porque ninguém me dava nenhuma notícia. Então, muita coisa hoje já mudou, muita coisa já tem, você encontra fácil. Como nasceu o interesse de pesquisa nessa área? Quando foi que tu teve assim, é isso que eu quero fazer? Mas, cara, eu sempre gostei, né? Nós tivemos uns eventos de RPG, começo dos anos 2000, aqui em Teresina, que nós tínhamos um grupo de RPG, né? Que era o Art, que era um grupo de pessoas que jogavam RPG, e teve alguns eventos nacionais onde eles usaram o nosso grupo para, né, mostrar o que eles faziam, né, no Brasil, nacional, e teve alguns encontros online, isso em 2004, 2005, mais ou menos. E aí um dos temas das palestras online que eles deram foi sobre como utilizar o RPG na sala de aula, né, e eu estava com um tema ainda muito verde na época, estava pensando em fazer outra coisa. E aí, como eu estava jogando muito nessa época, eu estava com cabeça muito boa para esse tema, eu digo, por que eu não posso usar isso no meu TCC? Então, eu fiz algumas pesquisas, tinha alguns livros didáticos falando, utilizando o RPG, mas não era a forma como eu queria usar, né? Porque eu tinha que trabalhar RPG e trabalhar com a realidade das pessoas que iam fazer o jogo comigo, que eram crianças pobres. Então, eu tive que desenvolver tudo sozinho, né? A plataforma do jogo, as regras do jogo, a metodologia de como ela seria utilizada na sala de aula. Então, tudo isso foi tudo minha cabeça, que eu tive que fazer, porque eu não tive nenhum norte, né? Apesar do RPG estar aí já há muitos anos, pouca gente trabalha com educação, ou pouca gente consegue utilizar ele de uma forma correta na sala de aula, porque às vezes querem usar alguns sistemas que não funcionam. Então, mas sempre gostei desse tema, ou eu ia trabalhar com RPG ou com quadrinhos, né, também. Então, eu escolhi RPG porque ninguém fez, aí eu não vou fazer, ninguém fez, eu vou fazer. E foi o que rolou. Como foi a recepção do tema para as pessoas assim que tu conhecia? Ninguém acreditou, porque eu tive muitos amigos próximos, né, de RPGistas que, apesar de jogarem RPG há muito tempo, eu nunca vi, assim, eles interessados em utilizar o RPG, mesmo como uma questão científica de pesquisa. Era mais para jogar mesmo, diversão. Sim, eu tive muito apoio de alguns amigos próximos que jogavam RPG, me deram algumas informações sobre o RPG mesmo, algumas regras,
Mas até hoje o pessoal ainda fica chocado com o que eu fiz, né? Porque as pessoas parece que têm medo de utilizar essas coisas de uma forma diferente. Foi uma novidade para os meus amigos e mesmo para o pessoal que procura ainda utilizar o RPG em sala de aula. Teu tema, a tua apresentação aconteceu em 2009 e eu queria saber, desse tempo para cá, se tu prosseguiu com essa pesquisa de alguma forma. Cara, assim, mudou muito, né? Eu não parei de pesquisar, eu ainda tento escrever algumas coisas sobre o tema e às vezes eu me convido para fazer palestra sobre esse tema, porque as pessoas têm medo de falar sobre RPG porque parece difícil, mas não é. E eu estou ainda tentando desenvolver essa pesquisa para mestrado, né? Porque acabei que eu virei mais pesquisador de quadrinhos, da literatura em quadrinhos, do que o RPG em si. E hoje a minha área de pesquisa é mais sobre educação e quadrinhos, ou quadrinhos, né, como uma ferramenta. Mas eu sempre estou fazendo algumas coisas ainda sobre RPG. É claro que na época que eu fiz, a metodologia ainda era muito escassa. Hoje existe muita coisa já feita, né? Mesmo que saiu e que tem ainda na internet para você baixar e ler. Mas eu não parei, eu estou pesquisando, né, leio. Eu acabei virando um grande estudioso de cultura pop em geral, né? Porque me abriu as portas para isso. Hoje eu escrevo mais sobre de uma forma mais abrangente sobre cultura pop, não somente sobre RPG ou quadrinho, mas de forma geral eu consigo falar sobre qualquer tema nessa linha. E eu estou ainda pesquisando, ainda estou vendo muita coisa ainda para continuar ainda sobre esse tema. Tu cansou do RPG? Tipo, não, eu vou descansar um pouco a mente, vou seguir outras formas de entretenimento. Te deu um desgaste nessa produção? Não, porque no caso, quando eu comecei a falar sobre isso, a tentar falar sobre isso, eu pensava que sabia de tudo e acabei que eu não sabia de nada. Então a minha mente abriu muito para essa linha de pesquisa e para o próprio RPG, né? Pô, eu poderia ter feito muita coisa diferente aqui. Eu poderia ter abrido um leque de coisas novas, né? De uma forma geral, me cansou na época, porque foi muito difícil conseguir. A escola que eu consegui hoje, ela não existe mais, por sinal, ela fechou. Foi duas emoções, né? Tanto ir para a escola que eu estudei, no ensino fundamental, uma escola pública, e voltar lá para a escola pública e mostrar que eu consegui fazer, né? Que eu estava fazendo um curso superior e que lá era um lugar que eu tinha uma coisa para fazer, né? Para mudar lá. Então, quando eu cheguei lá, foi muito difícil os alunos entenderem no começo a metodologia, aí eu tive que adaptar, mudar. E a escola me deu só 15 dias para fazer tudo isso, né? E aí eu passei a primeira semana mostrando para eles o que era RPG, explicando o que era, criando a história, desenvolvendo a história com eles, e aí foi que deu certo. E a paixão pelo RPG só aumentou. Eu fiquei curioso, quais as características que o RPG tem que ele pode ser usado como uma vantagem para o professor em sala de aula? Porque eu imagino que o seu trabalho vai nessa linha, né? Como pode ser aplicado em sala de aula? Isso. A metodologia que eu utilizei, eu tinha que compensar por falta de estudiosos, né, do tema. Eu tive que compensar lendo Vygotsky, né, e Piaget, onde eles trabalham com a questão lúdica do brincar na sala de aula. E eu tive que criar uma forma de brincar. E se brincar era o RPG entraria com a questão do lúdico, de fazer a criança, o estudante, pesquisar, né, tentar pensar sozinho e tentar desenvolver o que era dado para ele como um tema, uma história, o assunto, e ali ele começar a se interessar pelo assunto e se interessar pelas coisas que eram faladas para ele. No caso, eu utilizei como tema transversal foi o meio ambiente, né? E no conceito do meio ambiente, eu desenvolvi a história e desenvolvi o jogo, mas utilizando temas de geografia, temas de RPG e tentando fazer os alunos jogarem, né, interpretarem. Então, e eu acho que a melhor coisa que eu tive da pesquisa foi isso, né, que eu tive que mostrar que o lúdico ele funciona e que, baseado na ciência do Piaget e do Vygotsky, você adaptando algumas coisas, você teria um sucesso ali. Então, eu consegui sim. Dentro desse processo do RPG, ele facilitou a aplicação, tu acha, no método da tua pesquisa? O que eu imaginei, como é que eu ia controlar alunos do sexto ano e do quinto ano num jogo de RPG, né? Sempre tem esse lado, porque crianças não gostam muito de ficar sentado na cadeira e quando você chega com coisa nova é um grande problema. Mas na época eu peguei a metodologia minha mesmo, eu peguei a turma
e dividia a turma em 4 linhas, e cada linha era um personagem, e cada personagem fazia uma interação, e eu utilizava o primeiro aluno e o último, e aí eu juntando do primeiro ao último, né, e cada um fazia uma ação do personagem, no caso. E aí cada um tinha um tempozinho, e eles iam desenvolver. No dia seguinte, eu chegaria com a nova informação da história, e eles tinham que desenvolver o personagem que eles estavam criando durante o jogo, e eu percebi que eles começaram a entender o que era o tema que eu estava falando, o problema ambiental, a questão, né, de preservação e tudo isso. E eu senti que realmente funcionou nessa questão deles tentarem, né, serem críticos e tentarem pesquisar melhor, entender como é que funciona e o que era aquele tema, não somente o jogo. Eu acho que o RPG era só uma ferramenta, mas na época deu certo. Para encerrar o vídeo, tu quer deixar alguma mensagem, algum recado, divulgar alguma coisa? Eu me chamo Pikachu da internet, né, há muitos anos, faz 23 anos. Eu sou editor-chefe do site Quinta Capa. Eu trabalho já há alguns anos escrevendo sobre cultura pop, cinemas, séries de quadrinhos. O site está lá, quintacapa.com.br, e eu tenho um blog também, que eu falo de cultura e artes e tudo isso no portal 60 Graus, que é o Balaio Cultural. Lá eu trabalho mais com questões de eventos e cultura local. E eu estou agora desenvolvendo um quadrinho, um graphic novel da Esperança Garcia, que é o grande nome da negritude piauiense, e vai virar quadrinho, né, a história dela, e eu sou o roteirista da história. E daqui a um ano eu acho que lança esse quadrinho. Então eu estou ainda trabalhando com isso. Quem quiser acessar, também está lá no meu Twitter também. Pikachu Samar. Então, beleza, muito obrigado por estar participando e assistindo o vídeo. Até a próxima.